Meu nome é Dr. Arthur Hartman. Tenho 63 anos. Passei toda a minha carreira médica tratando adultos mais velhos. Eu entregava receitas médicas todos os dias e comemorava com meus pacientes no consultório quando finalmente conseguimos baixar a pressão arterial deles para 120/80, o famoso 12/8. Eu dava tapinhas nas minhas próprias costas, achando que estava salvando a vida deles. Mas passei todos esses anos sem saber de algo que mudou tudo quando finalmente descobri. Eu estava, na verdade, colocando meus pacientes em um perigo terrível. Deixe-me contar o que aconteceu. Se você tem mais de 70 anos e seu médico acabou de comemorar por ter baixado sua pressão para aquele número perfeito dos livros de medicina, você precisa ouvir isso. Eu estava sentado na minha mesa lendo um estudo publicado no Journal of the American Medical Association, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo. Eles acompanharam mais de 15 mil idosos por 5 anos. O que eu li contradiz tudo o que nós, médicos, aprendemos sobre as metas de pressão arterial. Os idosos com a pressão considerada perfeita tinham um risco 28% maior de sofrer quedas graves. As taxas de mortalidade deles eram, na verdade, piores do que as dos pacientes com números moderadamente mais altos. Nos próximos minutos, vou mostrar a você a faixa exata de pressão arterial associada à maior sobrevida em adultos mais velhos. Vou mostrar por que a meta padrão pode ser fatal após os 75 anos. E vou ensinar um teste simples que você pode fazer em casa hoje à noite e que pode evitar uma queda devastadora. Esta informação pode genuinamente salvar a sua vida, ou a vida de alguém que você ama. Eu sei disso como um fato. Antes de continuarmos, preciso que você faça um favor para mim. Deixe um comentário agora mesmo apenas com a sua idade. Só a sua idade, mais nada. Quero ver exatamente quem está assistindo a este vídeo, porque a informação que estou prestes a compartilhar se aplica de forma muito diferente dependendo se você tem 65, 75 ou 85 anos. E se você já se sentiu tonto ao se levantar de uma cadeira ou sair da cama, adicione a palavra tontura ao seu comentário. Esta é uma informação crítica e você vai entender o porquê em apenas alguns minutos. Aqui está o que acontece nos consultórios médicos de todo o país neste exato momento. Foi exatamente o que aconteceu no meu próprio consultório por anos. Um paciente de 78 anos vem para um check-up. Vamos chamá-lo de Roberto, um paciente real meu. Verifiquei o prontuário dele e a pressão arterial estava em 145/86. Olhei para as diretrizes médicas padrão na tela do meu computador. Vi que a meta era menos de 130 e imediatamente peguei meu bloco de receitas. Adicionei um medicamento e algumas semanas depois, adicionei outro. Ao longo dos 6 meses seguintes, a pressão do Roberto caiu lindamente para 124/78. Fiquei tão satisfeito, dei-lhe um grande sorriso e disse que ele estava indo muito bem. Todo mundo acha que isso é uma grande história de sucesso. Mas aqui está o que as diretrizes médicas falham completamente em levar em conta. Aquele mesmo homem de 78 anos se levantou para ir ao banheiro uma noite. Ele saiu da cama e sua pressão arterial caiu rapidamente de 124/78 para 88/56 em questão de segundos. A filha dele me ligou na manhã seguinte chorando, explicando que o cérebro dele não estava recebendo fluxo sanguíneo suficiente. Ela disse que ele sentiu o quarto girar, tentou se apoiar na parede, errou e ela o encontrou no chão. Ele caiu feio. De repente, eu não estava mais falando com ele sobre números de pressão arterial no consultório. Eu estava visitando-o no hospital, falando sobre uma fratura no quadril e uma cirurgia de emergência. Eu o vi passar 3 semanas miseráveis em uma clínica de reabilitação, o que causou uma cascata de complicações terríveis. Ele perdeu completamente a independência e não podia mais morar sozinho. Fui eu quem fez isso com ele. Eu segui as regras, mas acabei quebrando o corpo dele. A pesquisa publicada recentemente na JAMA Internal Medicine deveria ter sido manchete de primeira página em todos os lugares. Honestamente, a maioria dos médicos ainda não a viu, e a maioria dos pacientes certamente não ouviu uma palavra sequer sobre isso.
Essa enorme lacuna entre o que a pesquisa mostra e o que realmente acontece na prática médica diária está custando a vida das pessoas. Aqui está a parte que vai soar completamente contraintuitiva, então preciso que você preste muita atenção. É aqui que tudo muda. Por décadas, o mantra médico tem sido simples: pressão arterial mais baixa é igual a melhores resultados de saúde. Para adultos de meia idade, na faixa dos 40 e 50 anos, isso é amplamente verdadeiro. Controlar a pressão arterial na meia idade previne ataques cardíacos, derrames e doenças renais no futuro. A evidência para isso é sólida como uma rocha. Mas algo fundamental muda dentro do seu corpo depois dos 75 anos. A pesquisa mostra claramente que os idosos com um número superior da pressão arterial, entre 130 e 145, na verdade vivem mais do que aqueles com a pressão abaixo de 120. Eles sofrem menos quedas, têm menos fraturas ósseas, menos internações hospitalares e até mantêm uma função cognitiva muito melhor. Eles raciocinam com mais clareza. O grupo que alcançou aquele perfeito 120/80 dos livros de medicina teve taxas muito maiores de tontura e desmaios, o que chamamos de síncope na clínica. Eles tiveram lesão renal aguda. E sim, eles tiveram taxas de mortalidade mais altas. Eles morreram mais cedo. Se você é o tipo de pessoa que valoriza entender o porquê por trás dos números, e não apenas receber ordens de um médico de jaleco branco, ouça com atenção. O que vou explicar lhe dará uma perspectiva completamente diferente sobre a sua pressão arterial à medida que você envelhece. O seu sistema cardiovascular aos 75 anos não é apenas uma versão mais velha do seu sistema aos 45. Ele é fundamentalmente diferente em aspectos que mudam completamente o que os números da pressão arterial significam para a sua saúde real. Deixe-me explicar as 3 mudanças críticas que acontecem com o envelhecimento e por que elas exigem metas de pressão arterial totalmente diferentes. Primeiro, temos que falar sobre a rigidez arterial. Conforme você envelhece, suas artérias se tornam menos elásticas. Pense em uma mangueira de jardim nova em folha, macia e flexível. Agora compare isso a uma mangueira que ficou jogada no sol do quintal por 20 anos. A mangueira velha é dura, rígida e nada flexível. Suas artérias passam por um processo muito semelhante chamado arteriosclerose. Quando seu coração bombeia sangue para essas artérias rígidas, elas simplesmente não conseguem se expandir ou absorver a onda de pressão como as artérias jovens conseguem. Isso significa que você realmente precisa de uma pressão basal um pouco mais alta dentro desses tubos para garantir que um fluxo sanguíneo adequado chegue ao seu cérebro e aos seus rins, especialmente quando você está de pé, lutando contra a gravidade. Segundo, a função dos seus barorreceptores diminui. Barorreceptores são pequenos sensores escondidos dentro dos seus vasos sanguíneos, que detectam mudanças de pressão. Eles sinalizam instantaneamente para o seu cérebro ajustar a frequência cardíaca. Quando um jovem se levanta, os barorreceptores detectam a queda de pressão em milissegundos, desencadeando respostas de emergência para estabilizar a pressão na mesma hora. Mas esses sensores ficam muito menos sensíveis com a idade, respondendo de forma bem mais lenta. Se a sua pressão basal já está sendo forçada para baixo pelos remédios e seus barorreceptores estão lentos, você sofre uma queda enorme e perigosa na pressão ao se levantar. Chamamos isso de hipotensão ortostática. Foi exatamente isso que fez o Roberto cair e quebrar o quadril. Terceiro, o metabolismo dos seus medicamentos muda completamente. Seus rins e seu fígado simplesmente não eliminam os medicamentos do seu sangue com a mesma eficiência aos 75 anos como faziam aos 45. Uma dose de remédio para pressão que é perfeitamente adequada para uma pessoa de meia idade pode ser um exagero total para um adulto mais velho. O medicamento permanece no seu sistema por muito mais tempo, empurrando sua pressão arterial para baixo de forma perigosa. Deixe-me contar exatamente o que esta grande pesquisa recente descobriu, porque os detalhes importam. O estudo publicado na JAMA Internal Medicine acompanhou mais de 15 mil adultos com mais de 75 anos por uma média de 5 anos.
Estes não eram idosos super saudáveis escolhidos a dedo. Eram pessoas reais, incluindo pacientes com diabetes, derrames prévios, doenças cardíacas e diferentes níveis de fragilidade física. Minha sala de espera está cheia de pessoas assim. Os pesquisadores acompanharam a pressão arterial média deles e monitoraram exatamente o que aconteceu ao longo desses 5 anos. Eles dividiram os participantes em grupos com base na pressão arterial sistólica, que é o número de cima. Os grupos variavam de menos de 120 até mais de 150. Aqui está o que eles descobriram. Eu me senti enjoado quando li. A menor taxa de mortalidade estava no grupo com pressão sistólica entre 130 e 140, não abaixo de 120. A faixa moderada foi a mais segura. Aqueles com pressão abaixo de 120 tiveram um risco 28% maior de quedas graves exigindo internação, taxas mais altas de lesão renal aguda porque a pressão era muito baixa para empurrar o sangue pelos rins, e uma taxa de mortalidade geral 14% maior do que as pessoas na faixa de 130 a 140. O grupo com pressão acima de 150 também teve problemas graves, com maiores taxas de derrame e eventos cardiovasculares. Mas a grande surpresa foi que a pressão muito baixa era tão perigosa quanto a pressão muito alta. O ponto ideal absoluto, a faixa associada à maior sobrevida e à melhor qualidade de vida, era maior do que as diretrizes convencionais recomendam. Imagine que você tem 76 anos. Você entra no consultório do seu médico para um check-up de rotina. Sua pressão arterial marca 142/84. Seu médico parece preocupado. Abre as diretrizes no computador e diz que precisamos baixar isso para algo mais próximo de 120. Você é imediatamente colocado em um medicamento forte. 2 meses depois, sua pressão está em 128/78. Seu médico fica muito satisfeito, mas sugere adicionar um segundo remédio só para baixar um pouquinho mais. Mais 2 meses se passam. Sua pressão agora é 122/76. E seu médico diz que você é um excelente paciente. Você se sente bem no começo, mas então começa a notar algo estranho. Quando você se levanta da sua poltrona confortável, sente uma tontura momentânea. Quando se levanta da mesa de jantar, parece que o quarto inclina para o lado por uma fração de segundo. Você menciona isso ao seu médico na próxima consulta, ele acena com a mão, diz que provavelmente é apenas a idade e manda você se levantar devagar. Mas o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo é assustador. Sua pressão arterial, que parece ótima quando você está sentado parado no consultório, está despencando dramaticamente no segundo em que você se levanta. Ela vai de 122/76 sentado para talvez 95/60 quando você está de pé. Seu cérebro está sofrendo episódios diários e repetidos de fluxo sanguíneo inadequado. Você está matando seu cérebro de fome e correndo um risco gigantesco de sofrer uma queda. Ninguém sabe disso porque a sua pressão arterial sentado parece perfeita na tela do computador deles. Esse cenário se repete milhares de vezes todos os dias em todo o país, e é completamente evitável. É evitável se simplesmente entendermos que as metas de pressão arterial precisam absolutamente ser individualizadas com base na sua idade e condição funcional. Aqui está o que é verdadeiramente chocante para mim como profissional médico. Existe um teste simples que leva cerca de 3 minutos e pode identificar facilmente se seus medicamentos estão colocando você em risco severo de quedas. É chamado de medição de sinais vitais ortostáticos. E tenho vergonha de dizer que a maioria dos médicos não faz isso rotineiramente. Eu não fiz isso rotineiramente por anos. Deixe-me ensinar exatamente como fazer esse teste em casa hoje à noite. Você precisa de um aparelho de medir pressão caseiro, disponível em qualquer farmácia por um preço acessível. Primeiro, deite-se de costas na cama ou no sofá. Coloque um cronômetro para 5 minutos inteiros, apenas descansando e respirando normalmente. Após os 5 minutos, meça sua pressão arterial enquanto ainda estiver deitado. Anote os 2 números, o de cima e o de baixo, em um pedaço de papel. Agora levante-se.
Imediatamente verifique sua pressão arterial de novo enquanto estiver de pé. Não espere. Anote esses números em pé ao lado dos números deitado. Agora compare os dois. Se a sua pressão arterial sistólica, o número de cima, caiu mais de 20 pontos, ou se a diastólica, o número de baixo, caiu mais de 10 pontos, você tem hipotensão ortostática. Isso é um enorme sinal de alerta. Significa que seus medicamentos podem estar fortes demais para você, ou que sua meta de pressão arterial pode estar simplesmente muito baixa para a sua fisiologia pessoal. Deixe-me dar números bem específicos para deixar isso claro. Imagine que sua pressão deitado seja 125/78. Isso parece fantástico no papel, mas quando você se levanta, ela despenca para 98/64. É uma queda de 27 pontos no número de cima. Isso é extremamente perigoso. Seu cérebro está recebendo fluxo sanguíneo inadequado quando você está de pé, e você passa a maior parte do seu dia de pé. Este é o exato teste que seu médico deveria fazer em todas as consultas, se você tem mais de 70 anos. Se eles não estão fazendo, faça você mesmo e leve os resultados na sua próxima consulta. Então, qual deveria ser a sua pressão arterial real? Vou te dar as faixas específicas que a pesquisa sugere estarem associadas aos melhores resultados para diferentes faixas etárias. Por favor, entenda que estas são diretrizes, e sua meta individual deve sempre ser determinada junto com o seu médico, com base no seu quadro médico completo. Para adultos de 65 a 74 anos que são geralmente saudáveis e ativos, a pesquisa sugere que uma pressão sistólica, o número de cima, entre 130 e 140 é muito razoável. Isso fornece ótima proteção cardiovascular, enquanto mantém um fluxo sanguíneo adequado. Para adultos de 75 a 84 anos relativamente saudáveis, a evidência clínica apoia uma meta sistólica entre 135 e 145. Note que isso é maior do que no grupo mais jovem, o que compensa diretamente o aumento da rigidez arterial e as respostas mais lentas dos barroreceptores. Para adultos com mais de 85 anos, ou qualquer pessoa fisicamente frágil, independentemente da idade, uma meta sistólica de 140 a 150 pode ser a mais apropriada. Nesta fase da vida, prevenir quedas e manter a qualidade de vida diária muitas vezes tem prioridade sobre a redução agressiva da pressão arterial. Quanto ao número de baixo, diastólico, ele geralmente deve ficar acima de 65 para adultos mais velhos, idealmente entre 70 e 85, para garantir o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco durante a fase de relaxamento. Se o seu número de baixo estiver consistentemente abaixo de 60, é algo que você deve discutir com seu médico. O que acontece quando alguém tem 73 anos, diabetes tipo 2 e histórico de ataque cardíaco? Se a pressão no consultório é 148/86, mirar em 120/80 provavelmente não é a resposta, nem mirar em 150/90. Para um paciente nesta exata situação, a pesquisa médica sugere que uma meta em torno de 130 a 135 para o número de cima pode ser ideal. É baixo o suficiente para fornecer proteção cardiovascular, mas não tão baixo a ponto de gerar um alto risco de quedas perigosas. A chave absoluta é que esta meta deve ser alcançada muito gradualmente, exigindo monitoramento cuidadoso a cada ajuste de medicação. Sintomas como tontura, fadiga profunda e confusão mental precisam de uma avaliação real. Eles podem indicar que sua pressão está sendo empurrada para baixo demais, mesmo que os números pareçam bons no papel. Além disso, a pressão arterial varia constantemente ao longo do dia inteiro. O que realmente importa é a média ao longo do tempo. É exatamente por isso que monitorar a pressão em casa é tão incrivelmente valioso. Dá uma imagem muito mais precisa da sua verdadeira pressão média do que leituras ocasionais e estressantes no consultório. Você deve estar se perguntando por que seu próprio médico não mencionou isso. Tudo se resume à lentidão com que a prática médica realmente muda.
A maioria das diretrizes é baseada em ensaios clínicos massivos conduzidos principalmente com adultos de meia idade, levando à suposição cega de que o que é bom para alguém de 50 anos deve ser perfeitamente bom para alguém de 80. Leva anos para que novas pesquisas sobre populações mais velhas cheguem à prática clínica. Há também um profundo fator psicológico. Os médicos aprenderam desde a faculdade que baixar a pressão salva vidas. É muito difícil mudar essa mentalidade estrita e aceitar que, às vezes, uma elevação moderada é normal ou até preferível. Deixe-me mostrar como duas pessoas da mesma idade podem ser diferentes. Ambas têm 81 anos. A primeira mora sozinha, mas gerencia insuficiência cardíaca leve, doença renal crônica e osteoartrite. A pressão arterial dela é 158/88. A segunda pessoa é um jogador de golfe saudável e ativo de 81 anos, com a exata mesma leitura de 158/88. Eles têm perfis de risco completamente diferentes. Para a primeira pessoa, medicamentos agressivos trazem riscos imensos, podendo causar tontura e uma queda catastrófica. Uma abordagem muito mais razoável seria tentar mudanças no estilo de vida primeiro, aceitando uma meta de 140 a 145. Para o jogador de golfe saudável, mudanças simples de estilo de vida poderiam baixar a pressão para 145/84, o que pode ser perfeitamente aceitável sem nenhum medicamento diário. Mesmos números, pessoas diferentes. Devemos tratar o paciente, não o número na tela. Deixe-me dar 5 passos de ação concretos e específicos que você pode implementar começando hoje à noite. Primeiro, se você tem mais de 70 anos e toma medicamentos, compre um aparelho de pressão caseiro e meça 2 vezes ao dia por 2 semanas inteiras. Mantenha um registro escrito para ver os padrões reais. Segundo, faça o teste de pressão arterial ortostática que descrevi antes. Se tiver uma queda de mais de 20 pontos no número de cima ou 10 pontos no de baixo, anote isso para discutir com seu médico. Terceiro, avalie seus sintomas diários com honestidade. Tontura ou fadiga inexplicável podem ser sinais claros de que sua pressão está baixa demais. Quarto, marque uma consulta para discutir especificamente suas metas. Não aceite cegamente uma afirmação genérica. Olhe-o nos olhos e pergunte qual é a meta apropriada para a sua idade e saúde específicas. Quinto, se estiver sofrendo efeitos colaterais, fale. Muitas vezes as doses podem ser ajustadas para melhorar sua qualidade de vida diária, enquanto ainda fornecem excelente proteção. Aqui está o que você sabe agora e que a maioria das pessoas não entende completamente. As metas de pressão arterial nunca devem ser universais. Para adultos mais velhos, especialmente aqueles acima de 75 anos, uma pressão superior na faixa de 130 a 145 está fortemente associada a maior sobrevida e a melhor qualidade de vida. Você aprendeu como a hipotensão ortostática é muito mais perigosa do que uma pressão sentada moderadamente alta, e exatamente como testá-la em casa. Você não é mais apenas um receptor passivo de conselhos médicos. Você é um participante informado na sua própria saúde, e isso é incrivelmente empoderador. Você agora está mais bem informado sobre o controle da pressão arterial em adultos mais velhos do que provavelmente 90% das pessoas da sua idade. Se esta informação lhe trouxe clareza hoje, respondeu a perguntas que você estava fazendo em silêncio e lhe deu confiança para defender a si mesmo, então eu fiz o meu trabalho como médico. Deixe um comentário agora mesmo com a palavra informado. Se você se sente mais preparado para discutir isso com seu médico, por favor, compartilhe este vídeo com amigos ou familiares com mais de 65 anos que possam se beneficiar. Deixe um like e inscreva-se no Vital após os 60. No meu próximo vídeo vou falar sobre 3 suplementos específicos que a pesquisa mostra que podem realmente apoiar uma pressão arterial saudável naturalmente. E vou expor 2 suplementos populares que são um completo desperdício do seu dinheiro. A indústria de suplementos está cheia de alegações enganosas, e vou mostrar exatamente o que a evidência clínica diz. Vejo você lá.
Por favor, lembre-se, este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos. Nunca ajuste ou interrompa seus medicamentos sem consultar seu médico primeiro. Sempre consulte um profissional qualificado antes de fazer qualquer alteração. Cuidem-se.